From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus os abençoe. Estamos iniciando esta nova programação aqui na rádio Restituição 95.5 FM e é um privilégio. Nós teremos nesta programação hinos, destaques de culto e ao final uma meditação na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então fique conosco, será uma meditação abençoada. Você será abençoado pelo ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você deve ouvir a palavra de Deus para ser abençoado. Eu sou o pastor Ezequias. Se você quiser fazer uma visita a nós, será um prazer recebê-los ali no Tabernáculo da Fé, na rua João Salgueiro, número 728, Centro, Porto Ferreira. Você é nosso convidado especial para estarmos juntos, adorando, louvando ao Senhor. E os nossos cultos acontecem na segunda-feira às 18h30, domingo 8h30 na escola dominical, e às 18h30 o culto da noite, uma palavra poderosa ao seu favor para já iniciar a semana ungido. E nós vamos ouvir agora o hino Ó Grande Deus, com Nayeli e Raquel.
hino maravilhoso. Cantaram a irmã Nayeli, a irmã Raquel do Tabernáculo da Fé Campinas. Que hino maravilhoso, ó grande Deus, assim como tu, faz-me odiar tudo que é do mundo. O verdadeiro cristão, ele não quer as coisas do mundo, mas ele quer as coisas de Deus na sua vida. Ele quer ser abençoado. Nós vamos ouvir agora um destaque com o pastor Joaquim Gonçalves. Ser como ele. Agora veja, ali naquela reunião havia uma mulher que estava desejosa do batismo com o Espírito Santo. Pouca gente fala nisso hoje. Deseja o batismo com o Espírito Santo. Roda para nós um pouquinho, irmão, faz favor. Bem alto, bem alto. Here's a little lady sitting right here in front of me. Aqui está uma pequena senhora sentada bem aqui na minha frente. She's crying. Ela está chorando. There's something wrong with the child. I don't know. No, there's nothing wrong. Há algo errado com a criança, eu não sei. Não, não há nada de errado. She's just got a desire. She's desiring to receive the baptism of the Holy Ghost. Ela apenas tem um desejo. Ela está desejando receber o batismo com o Espírito Santo. That's thus saith the Lord. Este é o assim diz o Senhor. Believe, child, you're going to receive it. Creia, filha, você receberá isto. Isto é certo, não duvide. Here's a lady sitting out here. Ela estava chorando, pedindo o batismo com o Espírito Santo. E ele disse: creia, filha. Ora, a Bíblia, Jesus disse: se vós sendo maus, não vão dar uma serpente para um filho que pede um peixe, um pedaço, uma pedra para um filho que pede um pedaço de pão. Quanto mais vosso Pai que está nos céus vai negar o Espírito Santo para você? O Espírito Santo porá a sua vida em ordem, vai tirar todas as frustrações, começando por você ter uma fé genuína na palavra. Tira toda a raiz de amargura. Você não tem queixa contra ninguém. Jesus não teve queixa contra ninguém. Meu Senhor, busco teu perdão. Outra vez errei, feri teu coração, pois o bem que eu jurei fazer não consegui, mas o mal que eu não queria cometi. Quebrantado aos teus pés, pronta a me entregar, somente uma vez mais recomeçar. Somente uma vez mais, Senhor, eu venho te pedir. Restaura a alegria de te servir. Perdoe porque eu errei, mas quero consertar. Somente uma vez mais recomeçar. Meu Senhor, em comunhão secreta, minha
Senhor, cria em mim, ó Deus, um puro coração, sentir fruir uma vez mais a tua unção. Somente uma vez mais, Senhor, eu venho te pedir, restaura a alegria de te servir. Perdoe porque eu errei, mas quero consertar. Somente uma vez mais recomeçar. Somente uma vez mais recomeçar. Cantou para nós somente uma vez mais, Senhor, irmã Marina, do Tabernáculo da Fé em Goiânia. Nós temos vários tabernáculos no Brasil. Se você quiser, se você não mora aqui em Porto Ferreira, mora pela região, quiser saber o endereço de algum tabernáculo próximo de você, basta você mandar aqui no WhatsApp da rádio, ou aí se você está usando o aplicativo da rádio, você pode mandar uma mensagem também para que eu envie a você o endereço mais próximo aí de um tabernáculo. E se você é daqui de Porto Ferreira, o Tabernáculo da Fé em Porto Ferreira fica na rua João Salgueiro, número 728, e os nossos cultos acontecem segundas-feiras às 18h30, ao domingo, escola dominical, 8h30 da manhã, e o culto da noite no domingo, às 18h30. Você é nosso convidado para ouvir a palavra, a mensagem que prepara a noiva para o arrebatamento. E daqui a pouquinho nós teremos a nossa meditação. Prepare aí a sua Bíblia, seu caderno de anotações. Nós vamos iniciar uma série em Romanos capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Se você já deixa a sua Bíblia preparada, marca aí a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, daqui a pouquinho nós vamos meditar nesta passagem bíblica, melhor dizendo, tão maravilhosa. E vamos ouvir agora, preciosas são as horas, com Elias e com o irmão Elias e a irmã Raquel, do Tabernáculo da Fé de Campinas. Preciosas são as horas. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados teus,
cantaram para nós, irmão Elias e irmã Raquel, do Tabernáculo da Fé Campinas, ali com o pastor Cleomar Borges. Sim, que lindo, preciosas são as horas. E meu irmão, minha irmã, nós sempre devemos colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Você nunca deixe a palavra de Deus em segundo lugar. A palavra de Deus é tudo o que nós precisamos em nossas vidas. Você não precisa ter medo, mas você tem que ser vigilante, ter uma vigilância na oração, ser vigilante e ser de oração. Jesus disse em São Mateus capítulo 26, verso 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação, porque todos têm que enfrentar tentação, meus irmãos. O que Jesus quer evitar é que a gente caia na tentação. A maior força contra a tentação não é um novo seminário, ou um livro, nem um banho frio, ou um beliscão, ou algum pensamento positivo. Mas Jesus, Ele já deu para a gente essa forma. Como que eu devo fazer? Qual que é a maior força contra a tentação? Nós precisamos vigiar, porque como os discípulos, muitas vezes, nós não enxergamos o perigo ao nosso redor. Então você tem que estar atento para discernir o que está ao seu lado. E embora é possível pecar no pensamento, como alguns falam, é praticamente impossível de joelhos dobrados, com os pensamentos elevados a Deus e realmente orando. A experiência nos ensina, é nós, os nossos, guardando sentimentos, a vontade de orar. Nós precisamos ter isso. Realmente sermos cristãos de oração, porque através da oração nós vencemos a tentação e vemos os perigos que estão ao nosso redor. Então, lembre-se disso. O que vence a tentação é a oração. É você estar de joelho, buscando a Deus, é você separando um tempo e buscar verdadeiramente a Deus. Deus preenche todo e qualquer vazio que você tiver. Algumas pessoas falam, nossa pastor, eu tenho um vazio no meu coração, eu tenho um vazio dentro de mim, mas você pode vencer este vazio, você pode, melhor, preencher este vazio dentro do seu coração com o amor do Senhor Jesus Cristo, com o amor que Ele te amou, morreu na cruz do Calvário para perdoar o meu pecado, o teu pecado e te encher de amor. Agora, você tem que ver qual alimento você está alimentando a sua alma. Se aonde você está indo receber a palavra, se realmente é a palavra pura, a palavra forte, sem uma palavra pura, sem uma palavra forte, às vezes a alma fica vazia, porque aquele caldo é um caldo ralo, não tem as vitaminas necessárias para a alma. Mas se você deseja então esta vitamina para a alma, vai se alimentar em um lugar que te dê alimento espiritual no devido tempo. Deus tem uma palavra para hoje, não é a palavra de ontem, não é a palavra do amanhã, é a palavra do hoje, do agora. Então, segure a palavra de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos meditar na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso do 1 ao 7. Nós estaremos juntos nessa meditação através da mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma voz que fala conosco hoje, como falou com Moisés, como falou com Noé, como falou com Abraão. Deus também tem falado para nós nos últimos dias. E vamos ouvir aí o nosso último hino, Sião, cidade tão linda. Irmão Pedro e irmã Lourdes cantando no Tabernáculo da Fé, Campinas. Sião, cidade tão linda, bela
se não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Lá em Sião nos espera uma grande multidão dos que lavaram suas vestes no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião ir morar, pois só as almas remidas por Cristo no céu têm poder de entrar. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Senhor Jesus Cristo, nós vamos meditar aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós teremos este momento de meditação na palavra, de edificação da nossa fé, retorno à palavra original que Deus mandou. Deus tem uma palavra para hoje, uma palavra de libertação, de verdade, de fé. Então, não faça isso de uma maneira irreverente, mas prepare seu coração, pegue sua Bíblia e venha conosco redescobrir o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo diz aqui em Romanos capítulo 1, verso do 1 ao 7, o apóstolo Paulo diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento,
que possamos ouvir com reverência, receber com fé e aplicarmos com obediência tudo aquilo que nós vamos aprender nesta pequena meditação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, você tem certeza de que o Evangelho que você crê e prega vem de Deus? Paulo, ele quer justamente reforçar isso para nós, ao longo de toda a carta, não só nessa passagem, mas você tem certeza de que o Evangelho que você crê, que você prega, vem de Deus? Ou é um Evangelho moldado pela cultura local? Nós não queremos outro Evangelho, nós queremos o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque existem outros evangelhos. Mas como assim, pastor Ezequias, existem outros evangelhos? Sim, quando se mistura a palavra de Deus com sistema feito pela mão dos homens, isto é, perverte o sentido da palavra. A palavra, ela tem um objetivo de nos levar ao Salvador, de nos levar à graça de Deus, à misericórdia de Deus, ao poder de Deus. Não tem outro propósito. A palavra não é para enriquecimento de qualquer um. Não, a palavra não é para tirar dinheiro do povo. E muitos praticam isso. E é campanha disso, campanha daquilo. A igreja só vive de campanha. A igreja só vive de, se tiver algum tipo de movimento, alguma coisa acontecendo. Fora isso, a igreja não vive. Mas aqui o apóstolo São Paulo, ele está chamando a nossa atenção a um ponto muito importante, logo no verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então Deus chama, separa, para que você escute o Evangelho de Deus. Porque, como eu disse, há outros tipos de evangelho. Há outros evangelhos que não são evangelhos verdadeiros, mas são evangelhos misturados, misturam a palavra de Deus com outras coisas. Agora, Paulo, como que Paulo se apresentou? Vamos pegar o verso 1. Como que Paulo se apresentou? Ele se apresentou como servo, apóstolo e separado. Servo aqui no original quer dizer escravo. Eu sou um escravo. E apóstolo significa enviado. Eu sou um escravo enviado. Eu sou um escravo separado e enviado da parte de Deus para vocês, para trazer o verdadeiro evangelho. Não é Paulo grande homem, Paulo rico, Paulo doutor. Não foi assim que ele se apresentou. Olha como que ele se apresenta, porque o evangelho estava tão dentro de Paulo, na simplicidade, tão dentro de Paulo, porque Deus se manifesta em simplicidade, meus irmãos. E esse evangelho estava tão dentro dele, que ele se considerava um escravo. Então um escravo separado, enviado para poder apresentar ao povo um evangelho. E agora vamos para a segunda parte desse versículo. O evangelho não é humano. Não é um evangelho humano, é o evangelho de Deus. Evangelho não é uma invenção dos homens, nem uma fórmula de autoajuda ou sucesso. Não é isso. Evangelho, eles são as boas novas, A palavra evangelho significa boas novas, que vem do céu, que vem do alto, que vem de Deus para você, para a sua alma, com um propósito. Por isso que a palavra é sempre tempo presente. Deus continua falando através da sua palavra. Então Paulo, ele está dizendo que o evangelho de Deus não é um evangelho humano. O evangelho de Deus é um evangelho que vem sob a revelação. Quando o Senhor Jesus Cristo perguntou para os apóstolos o que dizem os homens ser o Filho do Homem, um falava aquilo, outro falava aquilo, mas Pedro disse: Tu és o Deus vivo. Sim,
Pedro sabia, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não foi inventar alguma coisa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus disse para ele? Não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Então não era Pedro humano, ali era Deus revelando na alma dele. Era Deus falando para Pedro quem que estava diante dele. E Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre Pedro, não, um homem falho. Sobre a igreja, muitos dizem, então também não, porque foi feita por homens. Mas sobre esta revelação de quem era Deus no tempo presente, eu edificarei a minha igreja. Sobre esta revelação. Deus sempre tem uma revelação da sua palavra no tempo presente. Não uma interpretação, não adicionando novos livros na Bíblia, ou criando um livro paralelo à Bíblia, não. Mas ele tem a sua palavra revelada através dos seus servos. Então o evangelho não é humano, não é uma invenção dos homens, nenhuma fórmula de autoajuda, não é isso não. Evangelho coaching, né? Não é isso. Então um evangelho que só prega o sucesso, não é isso. Mas ele é um evangelho que traz dentro dos nossos corações a palavra revelada do dia presente. Então cuidado com evangelhos diluídos. Você já viu alguns produtos que você compra e fala assim, dilui na água. Você compra uma tinta, é tantas partes de tinta para tantos litros de água. Então cuidado, fica diluído. Um evangelho diluído. O que é um evangelho diluído? É quando você mistura o verdadeiro evangelho com teologia da prosperidade, com coaching espiritual, com entretenimento religioso. A igreja vira um lugar de entretenimento, só de teatro, só de festa, só de lanche, só de movimento. Cada coisa tem seu lugar, mas cuidado. É isso que Paulo está dizendo nesse verso primeiro para nós. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Não o evangelho humano, mas o evangelho de Deus. Não o evangelho em teologia da prosperidade, com coaching espiritual, com entretenimento religioso, não. Nós devemos avaliar aonde nós estamos congregando, aonde nós estamos indo, se ali tem a fé pela pureza da palavra. Tem ali a pureza da palavra? Tem. Então você deve permanecer. Não tem a pureza da palavra, não tem a palavra de Deus para o dia presente, então deixe isso de lado e vá procurar, porque Deus tem uma voz, sim, Deus tem uma voz no tempo presente para poder te ajudar. Depois nós vamos agora no verso 2, ele diz assim, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Toda promessa que Deus faz, ele cumpre. Então, Paulo lhe reforça o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de quem? De seus profetas nas Sagradas Escrituras. Toda vez que Deus quer trazer uma advertência, toda vez que o sistema religioso ele se desvia do verdadeiro evangelho, Deus traz um profeta. Deus traz esta voz para o tempo presente para poder alertar. Israel tinha o seu sistema religioso. Ele tinha ali o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha suas ordens, tinha os seus sacrifícios. Porém, quando Israel se desviava da palavra, mesmo com esse sistema religioso, mas o povo saía da palavra, os sacerdotes se comprometiam com os reis, queriam mais agradá-lo do que agradar a Deus, então Deus enviava o profeta, como enviou Isaías, como enviou outros profetas. Deus enviava estes profetas para que então eles pudessem alertar o povo, relembrar o povo da promessa, colocar o povo no caminho correto. Então Paulo reforça aqui que Deus tinha feito uma promessa. E ele tinha feito esta promessa para justamente falando a respeito de tudo que ele tinha prometido a seus profetas nas Santas Escrituras ou nas Sagradas Escrituras, dependendo da versão que você está. Então, eu pergunto agora, você valoriza as promessas de Deus reveladas nas Escrituras?
ou vive apenas de experiências e emoções passageiras? Vou te perguntar de novo, porque é o momento de reflexão, de meditação. Você valoriza as promessas de Deus reveladas nas Escrituras, ou você vive de experiências e emoções passageiras? Porque o Evangelho ele foi prometido pelos profetas. Os profetas não falam por si próprios, mas os profetas, eles são a boca de Deus para aquele tempo, para corrigir aquela situação, para apontar aquela situação. E nesta passagem aqui, desde Gênesis, Isaías, Davi, todos anunciaram a vinda do Messias. Todos anunciaram que viria o verdadeiro Evangelho. Porque o Messias enviado, o Senhor Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Evangelho. Ele é a vida eterna. É ele que não falha. Ele é o nosso exemplo. Então, lá desde Gênesis, Isaías, Davi, todos anunciaram a vinda do Messias. Então você pode ler a palavra de Deus com reverência, porque Cristo é revelado em sua própria palavra. Cristo é revelado em sua própria palavra. Cada profeta apontou para Cristo. Se um profeta não aponta para Cristo e Cristo é a palavra, então ele é falso. Não deixe se seduzir por modismo, que rejeitam as doutrinas antigas, que rejeitam as doutrinas da verdade, da palavra de Deus, para substituir por um evangelho diluído. Não se deixe seduzir por modismos. Tem muito modismo. Uma igreja faz uma coisa aqui, a outra já copia, a outra copia. Não tem mais autenticidade. É um copiando o outro, porque o outro fez sucesso com aquilo, o outro fez sucesso com aquilo outro, então vamos fazer. Não. Nós temos que ler a palavra com reverência, ver Cristo revelado na palavra, sairmos cheios, não de emoções, mas sairmos cheios da palavra de Deus. Se você valoriza as promessas de Deus reveladas, então você vai ter uma experiência com Deus e não emoções passageiras. Se você valoriza as promessas de Deus, então você vai ter experiências verdadeiras e não emoções passageiras. Amém? Então não se deixe seduzir por modismos que rejeitam a verdadeira doutrina, a doutrina dos apóstolos e profetas, do quais nós estamos firmados na palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele continua aí no verso 3 e o verso 4, ele diz assim pra gente: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Com respeito ao seu Filho, designado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. Oh, que palavra poderosa ao nosso favor. E eu te pergunto, Cristo é o centro da sua fé? Ou ele tem sido apenas um acompanhante dos seus planos pessoais? Você faz planos, você faz isso, faz aquilo, e você não pergunta a opinião dele. São seus planos e Deus tem que executar os seus planos. Ou ele é o centro da sua fé? Porque o Evangelho não é sobre uma teoria. O Evangelho não é sobre momentos de emoções. O Evangelho não é sobre prosperidade. O Evangelho não é também só sobre cura. Não, o verdadeiro Evangelho é sobre uma pessoa. E quem que é esta pessoa? É a pessoa de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então o Evangelho, ele não está falando das coisas do homem, como o apóstolo Paulo acabou de nos mostrar no verso 1. Não, ele é o Evangelho de Deus. E Deus se fez carne e habitou entre nós. São João capítulo 1, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne. E ainda diz que a palavra habitou entre nós. Então essas boas novas, o verdadeiro Evangelho, não está falando de uma teoria feita pelo homem. Mas o Evangelho é sobre uma pessoa. E quem que é esta pessoa? A pessoa de Jesus Cristo, Deus feito carne,
habitando entre os homens, sendo o nosso exemplo, trazendo a verdadeira palavra no nosso meio. Ele é o verdadeiro homem, que é da descendente de Davi, conforme os profetas, nós acabamos de ver no versículo anterior, prometido pelos profetas, desde Gênesis, prometido. Então ele é um verdadeiro homem, é assim que nós cremos, da descendência de Davi, e também um verdadeiro Deus, porque o homem não consegue levantar dos mortos. Ele não levanta, ele não ressuscita. O homem, qual homem que você enterrou agora que ressuscitou dos mortos? Fora o Senhor Jesus Cristo. Não. Então ele é o verdadeiro homem que veio da descendência de Davi, que foi profetizado pelos profetas, e verdadeiro Deus, porque ele ressuscitou dos mortos. E como ele ressuscitou, nós também, nós que dormimos na fé, diz o apóstolo Paulo, nós também, se dormimos na fé do Senhor Jesus, um dia a trombeta soará e nós sairemos, nós ressuscitaremos, como ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, ou se estivermos vivos, seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Que bênção será, que maravilha será estarmos com o Senhor. Agora, você tem que tirar, o que isso nos ensina? Tire o foco da bênção e coloque-o no abençoador. Eu vou repetir até para gravar. Tire o foco da bênção e coloque no abençoador. Quem está te abençoando? Hoje as pessoas colocam mais o foco no que ela vai receber do que no abençoador. Adore a Cristo por quem Ele é e não apenas pelo que Ele pode te dar. Olha que grande alerta para nós. Adore a Cristo por quem Ele é e não pelo que Ele pode te dar. Não é pelo que Ele pode dar para você, mas é sim o que Ele já fez por você. Então não é o que Ele pode dar para você, mas sim o que Ele já fez para você. Agora, vamos refletir um pouco aqui. Você que me ouve, vamos refletir um pouco sobre tudo isso que nós vimos até aqui, do verso 1 ao verso 4. Você crê no Evangelho de Deus ou no Evangelho customizado? No Evangelho moldado, segundo um homem ou segundo um conjunto religioso? Você está disposto a viver como servo de Cristo, como Paulo? Ser um escravo de Cristo? Escravo não tinha opção de nada, era trabalhar ou morrer. Você também está disposto a entregar a sua vida? Quando nós batizamos uma pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo, nós falamos assim: você está disposto a entregar a sua vida, se necessário for, por esta palavra? E você está disposto a viver como um servo de Cristo, como Paulo? Você já nasceu de novo pela fé no Cristo ressuscitado? Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é renascer de novo. Oh, irmãos, hoje é dia de voltar ao Evangelho. Você não quer dizer comigo? Diga comigo agora aí: Senhor, purifica a minha fé, livra-me das distorções e ajuda-me a viver centrado em Cristo. Vamos de novo? Senhor, purifica a minha fé, livra-me das distorções e ajude-me a viver centrado em Cristo. E aqui nós finalizamos a nossa meditação. Que Deus possa vos abençoar, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Fiquem com Deus, fiquem com o nosso último hino e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Deus vos abençoe. Há uma cortina entre a terra e o céu, e logo ali se encontra um clima bonito, onde os males desta vida já não podem me
tempo. Senhor, deixe-me olhar além da cortina das dores e medos. Deixe-me ver um clima ensolarado, brilhante. Irá fortalecer minha fé e o medo banir. Senhor, deixe-me olhar além da cortina do tempo. Estou desamparado, sozinho. Eu quero ver Jesus e ouvir o doce badalar do sino no porto, onde meus amigos e entes queridos estão esperando por mim. Senhor, deixe-me olhar além da cortina do tempo. Senhor, deixe-me olhar além da cortina das dores e medos. Deixe-me ver um clima ensolarado, brilhante. Irá fortalecer minha fé e o medo banir. Senhor, deixe-me olhar além da cortina